Diga: eu te pertenço, Senhor. Sou propriedade tua. Amém? Glória a Deus. Deus mudou a nossa vida. Deus mudou a nossa história. Amém? Jesus nos salvou, nos resgatou da mão do inimigo, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos cidadãos de um novo reino, amém, querido? Somos cidadãos de um novo reino. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Muitas vezes, né, nós erramos o alvo, muitas vezes nós falhamos, mas graças a Deus que para nós o preço já foi pago, amém, querido? Quando o diabo vir te condenar, vir te acusar, diga para ele: ó, o preço já foi pago. Eu não vivo pela minha justiça, eu vivo pela justiça de Deus que está em Jesus Cristo, amém? O preço já foi pago, o preço já foi pago. Ele mudou a nossa história, nos resgatou e temos uma nova vida, amém? E Jesus providenciou tudo para nós. O apóstolo Pedro diz que ele providenciou todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Temos tudo o que precisamos à nossa disposição, já foi providenciado pelo Senhor, amém? Temos sabedoria, diga: temos sabedoria. Temos justiça, porque Cristo é a nossa justiça. Somos santificados, amém? Somos santificados. Sabedoria, justiça e santificação, amém? Redenção, fomos redimidos. Que maravilha! Eu quero que você abra a sua Bíblia. Aí eu quero trazer alguns conselhos. Eu poderia dizer que são conselhos de um pai para um filho, amém? E quem é o nosso pai? Nosso Pai é Deus. Jesus nos deu esse privilégio, nos resgatou, nos trouxe de volta esse privilégio de podermos chamá-lo de Pai, amém, querido? Você tem um Pai que ama você, amém? Você tem um Pai que ama você. Muitas vezes nós duvidamos do amor do nosso Pai, né? Do amor do Pai, nós duvidamos do amor de Deus. Nesses dias eu estava meditando sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai, e aí, querido, eu penso assim, querido, eu amo tanto meus filhos, querido. Você ama seus filhos, você que é pai? Com certeza. Eu amo tanto meus filhos, querida. E aí eu fiquei pensando assim: poxa, se eu que sou imperfeito, se eu que sou humano, amo tanto meus filhos assim, poxa, é maravilhoso saber que Deus disse que eu sou filho dele. Então, mais do que eu amo meu filho, ele me ama também, ele me ama. O amor dele é o amor perfeito. O meu amor não é tão perfeito, mas o amor dele é perfeito, e é maravilhoso nós podemos saber que ele nos ama, porque nós somos seus filhos, amém? E como um pai ama um filho, é assim que o Senhor nos ama, nós somos filhos, amém, querido? E eu quero que você abra a sua Bíblia. Então eu quero trazer alguns conselhos de um pai, conselhos de um pai para um filho, e eu quero que você abra em 1 Coríntios, para a gente, só para entrar aqui nesse tema da sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31, amém? Pode ser na linguagem revista e atualizada aí, meus amados, amém? Então olha o que diz aqui, olha, nesse texto, 1 Coríntios 1, mas vós sois dele, amém? É assim que está? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Cristo é para nós, Cristo se tornou para nós sabedoria, diga sabedoria, amém? O Espírito Santo vai te encher de sabedoria, querido, sabedoria de Deus, sabedoria para viver a vida, amém, querido? Sabedoria, justiça, olha que maravilha, Ele é a nossa justiça, amém? A Bíblia diz, assim, ó, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, não é verdade? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, verdade? Certo? Então, se você confessa o seu pecado, você recebe o perdão, e o diabo não pode mais te acusar, porque o preço já foi pago, porque Ele é a nossa justiça, amém? E
outra coisa que ele conquistou para nós, santificação, amém? Jesus conquistou para nós santificação. O Espírito de Deus em nós, a graça de Deus em nós, produz santidade, produz santificação, muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Você está num constante processo de transformação, amém? Glória a Deus por isso. E por último, ele é redenção. Redenção é justamente isso, você foi comprado, foi um preço foi pago por você. Muitas vezes a gente tem aquele negócio de dizer, não, olha, o diabo tem legalidade. O diabo não tem nenhuma legalidade sobre você se você confessar o seu pecado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você confessa o seu pecado e o diabo vem dizer, olha, mas tu fez isso. Você diz, diabo, o preço já foi pago. Ele não tem mais nenhuma reivindicação sobre a sua vida por pecados confessados no presente e por todos os teus pecados do passado. Não precisa. Quando você aceitou Jesus, todos os teus pecados foram perdoados. E se uma vez ou outra você cai em pecado, você pode confessar hoje e você recebe o perdão dos pecados, porque ele te resgatou da mão do inimigo. O inimigo não tem mais nenhuma legalidade sobre a tua vida, amém, querido? Dê um aplauso para o Senhor por isso. Então, Deus nos deu o Espírito Santo que vive em nós, ele é o nosso mestre, amém, querido? A Bíblia diz, Jesus disse assim, eu enviarei o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos dá sabedoria para viver, querido, sabedoria para viver, sabedoria para ter êxito, para ter sucesso, sabedoria para vencer os obstáculos, sabedoria para enfrentar a situação, as circunstâncias. O Espírito Santo nos dá sabedoria. Nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Jesus, amém? Nós ouvimos a voz do Espírito, amém, querido? Olha, se você não tem o hábito, se você não tem o costume de ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus, você está perdendo muito. Você tem que aprender. Olha, você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias, porque Ele quem nos guia. Jesus diz, você é de Jesus? Você é a ovelha de Jesus? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas seguem a minha instrução, e eu lhes dou a vida eterna. Então, às vezes a gente tem uma mentalidade muito religiosa, sabe? Mentalidade religiosa, pensa que é ir para a igreja e tal, pronto. Não, o mais importante é você ouvir a voz dele, todos os dias. Todos os dias Deus fala comigo. Deus tem que falar com você todo dia. Quando a gente tem um amigo, a gente fala com ele, a gente tem relacionamento, ele fala, não quer, pastor, quer dizer que todo dia o senhor ouve uma voz, Xavier faz isso, não é assim, ele fala no espírito, ele fala no coração, ele fala, olha, está vendo isso? É assim que, por isso que acontece dessa maneira, olha, isso é desse jeito. Ele vai falando no meu espírito, é uma voz interior, essa é a voz do Espírito. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a sabedoria de Deus, ela está em nós, através do Espírito Santo, amém, querido? E Deus fala no nosso interior, através da voz do Espírito. Deus fala através de pessoas. Muitas vezes Deus fala com você através de uma pessoa. Uma pessoa chega e te dá um conselho, e abre uma ideia, e abre uma mente, uma notícia, uma coisa, e você tem que estar conectado para ouvir a voz de Deus. E Deus fala através de circunstâncias, Deus fala através de pessoas, e Deus fala principalmente pela sua palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. Pastor, ele só fala pelo novo? Não, o novo reflete o velho. Toda a sabedoria do velho está dentro do novo. O Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei dos mandamentos. Ele nos capacita, porque ele é a sabedoria. Nós temos a sabedoria de Deus, e eu quero compartilhar. Então, você tem a sabedoria de Deus, então eu quero te dar alguns conselhos de pai.
aqui em Provérbios. Você já viu falar no livro de Provérbios? O Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Porque você sabe, né, querido? Existe a sabedoria de Deus, e existe a sabedoria do mundo. O mundo também tem uma sabedoria. A sabedoria do mundo é segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que Adão comeu daquela árvore, ele aprendeu a sabedoria do mundo. Tô nu. E Deus deve estar com raiva da gente. Nós o desobedecemos. Depois que ele comeu a árvore, o fruto da árvore, ele conheceu o mal. Lembra? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de comer da árvore, do fruto, ele só conhecia o bem. Você não vê Adão e Eva falando, não havia mal, eles só conheciam o bem. Deus não queria que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles iam conhecer o mal. Quando eles comeram da árvore, eles conheceram o mal, porque até ali eles só conheciam o bem. Eles estavam nus, mas eles não conheciam o mal da pornografia. Ele não conhecia o mal da sensualidade. Não havia egoísmo na relação sexual deles. A relação sexual deles não era uma relação natural. Não era só para obter prazer, não. Era uma relação pura, totalmente pura. Eles não conheciam o mal. Por isso que eles não viam maldade. Não havia maldade em nada. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí eles conheceram o mal. Mas nós desobedecemos. Talvez Deus esteja zangado com a gente. Será que agora que Ele vai nos matar? Ele disse que quando a gente comesse da árvore morreríamos. Será que Ele vai querer matar a gente? O medo de Deus, o temor, o medo de Deus vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a sabedoria segundo o mundo. Existe uma sabedoria que é segundo o mundo. Nesse capítulo aí de Coríntios, o Paulo explica muito bem isso. Existe uma sabedoria do mundo, mas existe uma sabedoria de Deus, amém? Que não se aprende nas escolas, que não se aprende nas universidades, só se aprende na igreja, só se aprende nesse lugar aqui, na palavra, amém? E Provérbios capítulo 3, querido, se dependesse de mim, eu ia 3, 4, 5, ia embora. Mas olha o que diz aqui. Quem conhece o Provérbios 3:1? Provérbios 3:1. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que ela é viva e eficaz? Olha o que ele diz. O que a humanidade busca? O que todos nós buscamos? Qual é o anseio do coração do homem? Por que a gente trabalha? Por que a gente estuda? Por que a gente se esforça nas coisas? Por que a gente ensina os nossos filhos, educa ele, ministra na vida? Por que tudo isso? Tudo isso tem um objetivo: ser feliz. Esse é o anseio do homem. Essa é a busca do homem. Muitas vezes nós estamos na igreja até para ser feliz. Mas na verdade, a gente pode até estar na igreja para ser feliz, mas depois que a gente conhece Jesus, ninguém está mais na igreja para ser feliz. A gente está na igreja porque a gente ama o Senhor, porque o amor dele nos constrange, nos atrai, porque quem ama quer ficar perto, quem ama se relaciona. Não é legal, mas Deus usa isso. Muitas vezes as pessoas vão para Deus com medo de ir para o inferno. Mas quem conhece verdadeiramente a Deus, não vem para Deus porque com medo do inferno. Claro que é um processo, né? Até no início ele vem com medo do inferno. Aí ele tem um encontro com Deus, e Deus muda a vida dele, e diz assim, o problema aqui não é o inferno. O problema é o amor. É porque nós passamos a amar Ele. É por isso que a gente chora quando a gente canta,
quando te louva. É por isso que a gente é agradecido, porque a gente sabe que tudo na nossa vida é Ele, querido, cuidando, conduzindo. Então, o certo não vou para Deus para não ir para o inferno. Quem vai para Deus para não ir para o inferno, ainda não conheceu a Deus. Mas graças a Deus que muitos vêm dessa maneira, e aí tem um encontro com Deus, e a vida deles é mudada. E eles passam a entender que o amor de Deus lança fora todo medo. Mas sabedoria de Deus. Então, por que nós estamos? Por que as pessoas buscam e querem? Ser feliz. Porque foi a felicidade que foi perdida lá no Éden. Foi isso que foi perdido lá. A Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Adão e Eva eram super felizes. Era ou não era? Eram felizes. Adão e Eva eram felizes. Antes da queda, pode perguntar. Não tinha briga, não tinha medo, não tinha angústia, não tinha ódio, não tinha egoísmo, não tinha preocupação com a morte veio depois da queda. Eles eram felizes. Amém? E é isso que é o anseio do homem. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Está vendo que a Bíblia diz? Que a sabedoria de Deus produz esse resultado. E aqui no Antigo Testamento era mandamentos, mas agora Cristo em nós, Ele traz essa sabedoria. Jesus agora é a nossa sabedoria. Ele se tornou para nós sabedoria. Amém? Então, queridos, quando a gente fala do pecado, ninguém gosta de falar de pecado hoje. Ei, jovem, saia das bebidas, saia das drogas, saia dos vícios. Poxa, igreja é muito chato. Igreja não pode beber, igreja não pode fumar, igreja não pode fazer nada. Mas sabe por quê, querido? Porque essas coisas vão trazer sofrimento para você, vão trazer morte. O pecado gera morte. Aí a Bíblia diz: se afaste de tudo que gera morte. Os mandamentos dizem. Aí diz: filho meu, se você ouvir os meus mandamentos, se você guardar, eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Se nós fôssemos ver, querido, a possibilidade não é possibilidade, veja só, a probabilidade de uma pessoa que vive no mundo, de uma pessoa que vive na igreja. Você acha quem é que vive mais? Quem vive no mundo ou quem vive na igreja? Com certeza. A probabilidade de morte é muito menor. E esses que vivem a vida, querem viver, a gente vê tanta violência, tanto crime, tanta coisa. Mas à medida que eles ceifam vidas, logo em seguida as vidas deles são ceifadas. Há uma colheita natural. Então a Bíblia diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Viu, querido? Não é só igreja. Ei, fique atento para os ensinos do Espírito Santo na tua vida. Pergunte dele o que você deve fazer em todas as áreas. O que você deve fazer? Como você deve agir? Quais as decisões que você pode tomar? Né? Eu tenho um amigo que está trabalhando na área aí de divórcio, separação de família, e é tantos casais se separando, se separam, e os filhos abandonados, e aí vai, arranja outro casamento, outros filhos, outro casamento, outros filhos, no final é só sofrimento. Mas a Bíblia diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, né?
Interessante que aí, ó, você vê que ele dá um mandamento e ele dá uma bênção. Se você atentar para os mandamentos do Senhor, se você ouvir os conselhos do Senhor, eles vão aumentar os teus dias e te acrescentar anos de vida e paz, quer dizer, vida com qualidade. Qual é o próximo? O versículo 3 aí. Versículo 3, olha. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. O que quer dizer? O que ele está dizendo? Não te desampare. Ele está dizendo, olha, sempre seja benigno. Seja sempre bom. Não interessa se as pessoas fizerem o mal para você. Não deixa a bondade sair de ti. Não deixa a benignidade sair de ti. Amarra no teu pescoço a benignidade. E a fidelidade. Seja uma pessoa fiel. Seja fiel ao seu marido. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu trabalho, ao seu emprego, seja fiel aos seus amigos, seja fiel a qualquer pessoa, não te desampare, seja bom e seja fiel, seja benigno, não te desampare. Ele diz, não deixe essas duas coisas, não te desampare, não larga a mão disso, benignidade e fidelidade. Seja benigno, seja bom, seja fiel, não seja um traidor. Os traidores, nem no mundo do crime eles se mantêm, em lugar nenhum. Se há uma classe que até o mundo abomina, são os traidores. Até hoje a gente sabe quem foi o traidor do Xavier lá, do Joaquim José da Silva Xavier do Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis virou sinônimo de traidor. Judas virou sinônimo de traidor. Traidor, nem na política o traidor ninguém confia no traidor. Traiu ele, vai trair a mim também. Então, ele está dizendo, seja benigno e não seja traidor, seja fiel. E aí o que vai acontecer? Tem uma bênção nisso. Tem uma bênção. Aí ele diz o quê? E acharás graça. As pessoas vão ser bom contigo. E boa compreensão, tanto das pessoas, como dos homens, como de Deus. Viu? Quando você é benigno, quando você é bom, você pode ser maltratado por 10, 15, mas vai ter um que Deus vai vir com a sua graça sobre você. E acharás graça e boa compreensão. Quando tu é benigno, tu acha graça. Por isso que não seja o cara da lei, sabe? Não, errou, tem que pagar. Por quê? Porque a lei, quem é duro, vai receber dureza de volta. Muito, já falei dezenas de vezes uma história de Shakespeare, né? Shakespeare, o Mercador de Veneza. Ali ele faz uma análise muito boa sobre a lei e a graça, sobre a justiça e a misericórdia. Ele diz, olha, se você for uma pessoa benigna, você vai achar graça. As pessoas vão te abençoar, vão ser boas contigo. Mas se você é uma pessoa severa, que não, é a ferro e a fogo, errou comigo, vai ser assim. Não, é assim que você vai receber de volta. Você não vai receber graça e compreensão, nem de Deus, nem dos homens. Tem várias parábolas na Bíblia. Jesus contou do homem que recebeu um perdão milionário, e ele foi perdoado pelo rei da cidade. Depois ele tinha uma dívida pequena com outro, ele humilhou aquele que tinha dívida com ele humilhou e tal. Depois o rei soube que ele perdoou uma grande dívida dele, ele não estava perdoando uma pequena dívida, mandou prendê-lo de novo. Quem não perdoa, quem não tem misericórdia, não vai receber misericórdia, não tem direito à misericórdia. Então, seja misericordioso, seja benigno, e você vai receber misericórdia de Deus e das pessoas. É o que a Bíblia diz, é a palavra de Deus. O Espírito Santo está dizendo aqui, ó, se você for benigno e fiel, você vai achar graça. Graça é favor, né? Você vai achar favor, as pessoas vão te abençoar, e Deus também, amém? Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Ele está dizendo, olha, isso é muito importante.
atas a teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Não se esquece disso, de ser benigno e fiel. Não é importante essa sabedoria? Então, a gente tem que viver isso na nossa vida diária. Tem que ser benigno com a esposa, tem que ser benigno com o marido, tem que ser benigno no trabalho, nas situações, nas circunstâncias, no trânsito. A gente fala do trânsito, né? Você já viu o Pateta no trânsito? Antes quando ele está no carro dele, é um cidadão bonzinho, pacato, mas quando ele entra no carro dele, tem um desenho aí, o homem vira uma fera. Então seja bondoso, amém, querido? Seja benigno, seja perdoador, seja gracioso, e aí você vai receber graça, você vai receber o favor de Deus também, amém? Vamos lá no próximo. Olha que maravilha, né? Eu amo esse aí. Confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Isso aí é totalmente contra a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo diz assim, ó, faça tudo. Você é o cara, você tem sabedoria, você tem estratégia, planeja e tal. Mas a Bíblia diz assim, ó, os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu estava comentando, o Max Lucado cita, ele diz assim, o cara cuida da alimentação dele, faz aquela alimentação balanceada, tudo feitinho, ele caminha, ele faz caminhadas, ele faz exercício físico, faz tudo, não come alimentos tais, problema coração, isso, aquilo, faz tudo certinho. Aí ele vai caminhar na rua, um carro atravessa a rua e mata ele. Cadê o planejamento? Por onde foi o planejamento? Isso soa, olha, o mundo não gosta desse versículo aí não. O mundo sempre diz, não, porque eu sou o cara, a justiça própria, é o mérito próprio, não, é porque Deus disse para os israelitas, olha, cuidado, vocês vão chegar lá em Israel e vocês vão conquistar várias coisas. Lembre-se que vocês foram escravos, que eu que cuidei de vocês. Não, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Eu não estou dizendo, o pastor está dizendo que a gente tem que ser desorganizados. Não é isso. Mas quem tem a última palavra, o mais importante, é você confiar no Senhor. Eu vi alguém falando hoje, vi um pregador falando, e não, porque às vezes vem a lei dos mandamentos para a gente, né? Não, porque faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Mas olha, é Ele que efetua em nós, tanto querer como realizar. Você é um cara planejador, você é um cara estratégico, é Deus que opera isso na tua vida. É Ele que faz tu ser assim, tu é desse jeito, Ele trabalha contigo desse jeito, o mérito não é teu, nada temos que não tenhamos recebido dEle. Eu já falei muito isso aqui. Você é um homem de oração, isso é Deus que colocou no teu coração o desejo de orar. Você é um homem que gosta de planejamento, estratégia, foi Deus que colocou isso em ti. Em suma, tudo é Ele. Então confia no Senhor de todo o teu coração. Não confia na tua capacidade humana. É isso que Ele está dizendo, está entendendo? Ele não está dizendo que você não seja uma pessoa organizada, planejada e que planeje. Não, tudo isso é Deus. Deus também tem planejamento, Deus também é organizado, mas tudo é Ele em nós. Até o planejamento que nós realizamos. E às vezes ele cria... Você já viu? Tem pessoas ignorantes. Ignorantes assim... Vou tirar a palavra... Tem pessoas que não têm estudo. Nunca tiveram estudo nenhum. E são milionárias. Tem? Tem. Tem pessoas que nunca tiveram estudo de nada e são milionários. E vivem bem, estão bem sucedidos. E vivem mais do que muitas pessoas estudiosas, que fizeram faculdades, isso e aquilo. Tudo é dom de Deus. Então se você tem um dom, diga: Senhor, obrigado porque tu me deu esse dom, mas eu confio em ti de todo o meu coração. Eu não confio na minha capacidade própria, na minha capacidade humana. Aí o que é que ele diz?
reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso é muito bom, querido. Anote o mover de Deus, anote os milagres de Deus da sua vida. Eu já preguei lá no livro de Deuteronômio, tem umas 10 textos que Deus diz assim: não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que fez tu andar nesse deserto, que te sustentou 40 anos, que as sandálias não se gastavam, o maná vinha todo dia do céu. No dia que tu entra na prosperidade, não te esqueças do Senhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os teus êxitos de hoje, todas as tuas vitórias de hoje, foi por causa do Senhor. Amém? Não tenho palavra, essa é a preferida minha, para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Reconhece. É Ele que te dá sabedoria para adquirir riquezas. Ele que te dá as estratégias, os planos. Ele que dá disposição para você fazer, para você realizar. Porque Ele que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se Deus te deu ânimo, força, sabedoria para fazer algo, tudo vem dEle. Não confie no teu próprio entendimento. Lembra do homem que Jesus conta a parábola? O homem construiu, ele disse: eu vou construir celeiros maiores. Ele estava prosperando na empresa dele, a empresa dele estava crescendo, ele era um cara organizado, a empresa dele estava bombando. Ele disse: poxa, agora é o seguinte, eu vou construir celeiros maiores, vou ampliar tudo, e vou aumentar tudo, e vou fazer uma reserva aqui, geral, e aí agora eu vou só me deleitar. E ele disse: louco, hoje à noite pedirão a tua alma. E o que adiantou tudo isso? É Ele que nos dá a vida, amém? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Eu quero dizer o quê? Que até a sabedoria que tu tem para planejar, para organizar, é um presente dEle para a sua vida. É um dom que Ele te deu para te fazer prosperar, amém? Vamos lá no outro? Olha lá, reconhece e Ele endireitará as tuas veredas. Querido, tem uma bênção aí. Quando você lembra do que o Senhor fez e você vai anotando, você está dando crédito para Ele. Ele diz: espera aí, vou ajeitar a vida dele. Ele vai ajeitando a tua vida, Ele vai endireitando os teus caminhos, amém? Olha que bênção. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem uma bênção. Ei, meu irmão, hoje mesmo começa a fazer uma lista dos milagres de Deus na tua vida, as coisas que Deus já fez, e agradeça a Ele todos os dias por tudo que Ele tem feito na sua vida, amém? Ele endireitará as tuas veredas. Não, olha aí, olha como estão conectados aí os versículos, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Eu sou bom nisso, eu sou o cara, eu sou não sei o quê. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos e Ele endireitará. Olha o que Ele diz aí, ó. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Viu? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Permaneça reconhecendo que tudo vem dEle, que a sabedoria que você tem vem dEle. Não seja sábio aos teus próprios olhos, sabe? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem muita gente que está caminhando para a perdição, está caminhando para o perigo, está caminhando para a morte, porque não se autoanalisa mais. É sábio. Não seja sábio aos teus próprios. De vez em quando eu me pergunto para mim mesmo: Senhor, será que eu não estou enganado nesse entendimento aqui, nessa coisa? Será que eu não estou enganado? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é se tremer. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus.
Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Eu já aprendi isso na Bíblia. Salmo 34 diz a mesma coisa que diz aí. Ele diz: vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e quer longos dias para ver o bem? Aparta a tua língua do mal. Temer o Senhor é se apartar do mal. Isso é temer o Senhor. Temer o Senhor não é ter medo de Deus, é fugir do mal. Sabe por quê? Porque o mal traz consequências. E não é Deus que vai te castigar, é uma lei que Ele estabeleceu, que o pecado gera morte. Então teme o Senhor. Lembra lá do início: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Quer ter vida e paz? Aparta-te do mal. Jovem, sai fora de tudo que é mal. Sai fora dos teus amigos que usam droga. Sai fora dos teus amigos, das pessoas que querem te levar para o caminho ruim. Procura pessoas boas. Sai fora de pessoas negativas. Sai fora de pessoas que negativas, fofoqueiras, mentirosas, trai todo tipo de gente. Sai fora, aparta-te do mal. Está em algum mal, seja lá o que for, aparta-te do mal. Sai fora da pornografia. Sai fora dos vícios. A gente vê tantos crimes sexuais hoje, querido. Todos esses crimes começaram na pornografia. A pornografia é a mãe de todos os crimes sexuais. Estupros e etc, etc. Tudo começa lá. O cara chega num nível de pornografia tão grande que ele perde o senso da realidade. E a pornografia, ela é como uma droga. É droga mesmo, a pornografia é droga. É droga. Porque quando você consome pornografia, uma droga é produzida no seu cérebro. Endorfina. E outras drogas do prazer. Ela é produzida mesmo. Você pode ver que tem ciclos. Aí você fica sem usar aquela droga, daqui a pouco você começa a ter abstinência da droga que você mesmo produz. A diferença é que a droga da pornografia é uma droga que o seu próprio corpo produz, mas é uma droga. Então, aparta-te do mal. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Contendas, brigas, tudo que é ruim. Queridos, a gente vê hoje as famílias se matando. Eu sei um monte de exemplos de famílias, querido, que os pais morrem e os filhos ficam se matando, cara. Muito triste, muito triste, muito triste. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí ele diz: sabe o que isso vai fazer na tua vida? Isso será saúde aos teus. Isso será. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo. Olha, se apartar do mal traz saúde para o corpo, querido. Álcool mata o corpo. Drogas destrói o corpo. Apartar-se do mal vai trazer saúde para o teu corpo. Não é que a Bíblia é tudo certinho? Tudo bate. Tudo bate. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo. Briga, ódio, raiva, vingança. O que isso faz? Isso deixa você nervoso, isso deixa você irritado, isso aumenta, altera as enzimas do teu corpo, isso altera, faz mal para você, querido. Estresse faz mal. E briga, confusão, discórdia, contenda, ódio, raiva, gera estresse. Faz mal para o teu corpo, faz mal para o nosso corpo. Drogas fazem mal, pornografia faz mal para o corpo, como eu falando aqui. Tudo isso faz mal para o corpo. Os homicídios, as mortes, tudo ocorre por causa disso. Então, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém, querido? Quantas pessoas nós já vimos? Quantas pessoas já vi morrer por causa do álcool? Quantas? Tinham tudo para estar vivos ainda, para estarem vivendo. Quantas pessoas já morreram por causa das drogas? Quantos estão sendo assassinados hoje, matando e morrendo? Por quê? Porque eles não conhecem
essa sabedoria, querido. Amém? Saúde, ó. Obedecer a Deus traz saúde. Saúde para o corpo. Até os 33 anos, querido, 32, 33, eu bebia tudo. Eu bebia cachaça, eu bebia uísque, eu bebia gin, eu bebia vodka, eu bebia tudo. Imagine como estaria se eu tivesse continuado essa vida bebendo. Amigos meus já morreram. Mas graças a Deus Ele me encontrou. Mudou a minha vida. Você está aqui hoje. É uma oportunidade de ouro para você, querido. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Atenta para as coisas do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Vamos lá. Vou até o 10. Vamos lá. Agora. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Querido, poucas coisas competem com Deus. Uma delas é o dinheiro. O dinheiro compete com Deus. As pessoas desse mundo aí pensam, eu não preciso de Deus. A gente tem o sírio-libanês, né? A gente tem os melhores médicos, a gente tem... Poucas coisas competem com Deus do que o dinheiro. E esse honra o Senhor com os teus bens, Ele está dizendo o seguinte, querido, os teus bens não podem te conquistar. O Senhor sempre tem que ser mais importante do que os teus bens. Ele está falando isso de quê? De ser generoso, de não ser avarento, de contribuir com a obra de Deus, de contribuir com as pessoas, de ser generoso, de fazer o bem, de ter liberalidade. Honra o Senhor com os teus bens é ter liberalidade, que os teus bens sejam instrumentos de bênção, tu possa abençoar outras pessoas, e com as primícias de toda a tua renda. Ele está baseado na lei de Moisés, e tem um princípio aí, e funciona esse princípio. O pastor Jonas estava dando testemunho aqui, deu testemunho, como ele age em relação a essas coisas, e como Deus tem sempre suprido. Funciona ser generoso, funciona ser bom, funciona servir, funciona usar. Olha, a Bíblia diz assim, ó, que o apóstolo Tiago escrevendo, ele diz que as vossas riquezas darão testemunho de vós. As nossas riquezas darão testemunho de nós. E os nossos bens não é só para a igreja, não. É para a igreja, para pessoas necessitadas. Eu sempre coloco aqui 3 coisas. Teus bens servem para 3 coisas. Primeiro, abençoar a tua família. Segundo, abençoar a obra de Deus. E terceiro, abençoar os necessitados. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o que é que vai acontecer? O que é que tem? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Querido, uma verdade não anula a outra. Eu vou perguntar para você: quem dá o dízimo é abençoado? Financeiramente? Ok. Vou fazer outra pergunta para você. Tem pessoas que não dão o dízimo e são abençoados financeiramente? Tem. Se disser que não tem, é mentira. Se você disser, não, se tu não der o teu dízimo, tu não vai fazer. Não, é mentira. O dízimo é oferta, é gratidão. E é fé. Crê no princípio, vai se cumprir na tua vida. Cada um vive no seu nível de fé. Né? Ninguém vai deixar de aceitar Jesus por causa do dízimo. Não, meu amigo. Você não é obrigado a dar dízimo, não. Ninguém vai aceitar Jesus. Ah, não, tu tem que dar o dízimo, então tu não vai para o céu. É mentira. Dízimo é gratidão. Dízimo é coração. Porque só vai funcionar se for assim. Tem muita gente que sai da igreja e é dizimista.
E muitas vezes eles ouvem na igreja isso, ó, se tu não der o dízimo, o devorador vai vir, o destruidor vai vir, vai acabar contigo, vai acabar com as tuas finanças, vai acabar com a tua casa. Isso é mentira, isso é manipulação. Aí ele sai, continua tudo bem, prosperou, cresceu. Aí ele diz, cara, não vou voltar mais para a igreja não vou ter que dar o dízimo. E não aconteceu nada do que eles disseram que ia acontecer comigo? Disseram que o devorador ia acabar comigo? Dízimo é gratidão. A Bíblia diz, ó, cada um contribua como tiver proposto no seu coração. Não por obrigação ou por dever, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, querido? E o que ele diz? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa de Deus. Amém? Pode passar o próximo aí. 19 horas, né? Para terminar. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Amém? Agora vamos entender o que é disciplina do Senhor. É o ensino do Senhor. Muitas vezes Deus nos leva por caminhos que Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar algo, quer nos mostrar algo. Às vezes a disciplina do Senhor vem através de problemas na nossa vida. Problemas. Você já viu algum soldado treinado lá o soldado, as forças especiais treinado lá no bem bom? O soldado é treinado na guerra. As forças especiais são treinadas na dificuldade. Deus permite muitas vezes que venha dificuldade sobre as nossas vidas, para nos treinar, não é para nos matar. Nenhum pai corrige um filho para matar o filho. Nenhum pai corrige um filho para destruir o filho. Doença é do diabo. Ei, achei que se assustou agora. Deus não mata o seu filho. Ele disciplina, como um pai disciplina um filho. Dificuldades, provas. O apóstolo Pedro explica aqui que uma vez que a nossa fé é provada e ela passa pelo fogo, ela se torna mais importante para nós. Então não é, Deus é aquele pai bonzinho que, não, tudo bem meu filhinho, tudo bem, eu te amo, tu é lindo, não é assim. Ele corrige e disciplina. Último aí para terminar. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Amém? Muitas dificuldades na tua vida é Deus te treinando, Deus te capacitando, Deus te fortalecendo. Sabe, querido, eu tenho muitas fraquezas, eu tenho muitas dificuldades também. Sou o cara perfeito, não. Mas às vezes eu chego com Deus e digo assim: Senhor, obrigado pelas minhas fraquezas, porque talvez se eu não tivesse elas, eu me apartaria de Ti, eu não Te buscaria. Sabe, você é preocupado, às vezes isso faz tu buscar o Senhor. Nós somos assim mesmo. Às vezes quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus, se esquece de buscar, e às vezes os problemas vêm, e a gente se volta para Ele, e a gente busca Ele de todo o nosso coração. É assim, querido. Então, agradeça a Deus, se as tuas fraquezas te fazem se voltar para Ele. Ele deixou bem claro isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um problema na vida dele, e ele orou para ser livre do problema, e Deus disse para ele, para que ele não se ensoberbecesse. Muitas vezes, se tiver tudo bem com a gente se esquece de Deus. Então Ele traz os problemas muitas vezes, não para nos matar, mas para nos fortalecer, para nos treinar, para nos capacitar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.